Bem-vindo, você está no meu gabinete e nós vamos seguir hoje lendo os clássicos. Eu entendo clássicos não como aqueles que o cânon diz que são clássicos, o cânon teológico, né? Mas clássicos para mim, clássicos que me chamam a atenção, clássicos de bons livros, é nesse sentido, né? Embora já tenha lido, por exemplo, Bavinck, embora já tenha lido outros institutas de João Calvino, mas eu tenho lido outros livros, por exemplo, Tim Keller, enfim. E hoje eu quero ler um autor que é um pastor presbiteriano, que entrou também, para mim, neste universo dos clássicos, que é o pastor Gianfrancesco, ou Gianfrancesco. Ele escreveu Reformando o Discipulado, é um doutor no Calvin Theological Seminary, e é uma introdução à fé cristã, é um livro assim, muito bom de ler, muito profundo, embora com uma linguagem acessível, embora tratando de temas profundos. Ele me agradou muito, e por isso que eu quero ler com você, aqui no Lendo os Clássicos, o Reformando o Discipulado. O Gianfrancesco, ou Jean Francesco, ele é pastor na Igreja Presbiteriana da Penha, em São Paulo. E aqui no seu livro, na página 178, ele fala a respeito do primeiro passo na cosmovisão cristã, que é a queda. A palavra do Senhor diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Deus, olhando do céu à terra, não viu nenhum justo, nenhum sequer. Então todos nós fomos tocados pela queda, pelo pecado em Adão. E ele diz assim, na página 178, todos nós sabemos que algo está errado com o mundo. Viver é participar ou ter consciência da trágica realidade do sofrimento, da dor, das perdas e das tristezas que nos fazem refletir se há algum propósito em tudo isso. O pecado e o mal se alastraram por toda a parte em nosso mundo, de modo que somente alguém com uma mentalidade ingênua em relação à vida não se colocaria a pensar seriamente nesses temas. Afinal, era esse o projeto de Deus para nós? O que deu errado com a boa criação de Deus? Uma característica importante de qualquer história é seu conflito central. Aquilo que dá errado e precisa ser consertado. Na perspectiva cristã, chamamos isso de queda, que diz respeito à intromissão do pecado na história humana. E se você quiser saber biblicamente a respeito do start desse processo no Cronos, no tempo humano, você pode ler o livro do Gênesis no capítulo 3 e você vai perceber lá como, ou vai ser relembrado, como se deu a queda. Bom, a palavra de Deus então fala que todos nós somos pecadores. E é interessante como nós ouvimos muitos relatos a respeito das mazelas da sociedade. Por exemplo, nós ouvimos falar da realidade da violência, seja violência contra a mulher, violência contra os idosos, violência no que diz respeito a crimes, à mão armada, a violência no que diz respeito à discriminação e preconceito, violências e mais violências. Nós ouvimos falar e vemos à nossa volta nos grandes centros a respeito do avanço do tráfico de drogas. Nós vemos e ouvimos falar dos assassinatos de pessoas envolvidas com homossexualidade. Enfim, pobreza, fome, guerra. E a pergunta que se faz é por que isto acontece? Já ouvi muitos discursos interessantes tentando justificar tudo isto numa sociedade patriarcal, machista, ou no imperialismo do norte global sobre o sul global e tudo isso que de fato acontece. Por vezes
há sim machismo, por vezes há sim imperialismo na colonização do sul global. Enfim, nós sabemos pelos relatos históricos, mas nada disso é suficiente para justificar o mal que habita em nós. É interessante nós pensarmos sobre isto, porque muitos são os discursos hoje em dia dizendo que a disputa de classes, a luta de classes, é o que de fato está fundamentando toda esta questão da violência, da desigualdade e de tudo isso. No entanto, o que nós sabemos é que a razão de toda essa distorção nas relações interpessoais, todas as distorções do homem consigo mesmo, todas as distorções do homem na sua relação com o próprio Deus, tem uma razão. E esta razão é pecado. O pecado tocou a minha vida, tocou a sua vida, tocou a vida do opressor, do agressor, tocou a vida daquele que humilha o outro, que discrimina o outro. O pecado tocou todas as vidas. E nós precisamos nos tornar conscientes disso. Somente Cristo nos reinventando. Somente Cristo nos ressignificando, não tirando de nós os pecados, porque nós somos pecadores, mas tirando de nós as consequências e os efeitos do pecado, e tirando de nós a insensibilidade diante do pecado, é que nós temos a possibilidade de uma vida nova. A razão do caos e da queda, a razão das dores do mundo é o pecado. E não adianta o homem achar que vai dar conta disso. Existem pessoas que dizem, não, se nós dividirmos os bens de todos, isto vai se ajustar. Eu quero dizer para você que mesmo que todos ganhássemos o mesmo salário, ainda assim haveria imprudências, deslealdades, maldades e perversidades. Todos estes argumentos são tentativas de dar conta do próprio pecado. Foi assim com o primeiro casal no Jardim do Éden. Adão e a mulher que Deus trouxe para ele, Eva, tentaram, uma vez que pecaram, se esconder, criar roupas para si, dando conta das consequências do seu pecado. E quando o Senhor vai a eles no jardim, pergunta, onde você está, Adão? O Senhor então o confronta, o consola, ministra a sua graça e coloca sobre ele roupas de pele de animal. Inevitavelmente, para cobrir Adão com pele de animal, um sangue teve que ser derramado. Isso é uma grande metáfora para que a gente entenda que não adianta o homem tentar dar conta da sua natureza e das consequências do seu pecado. Tudo que nós fazemos, todas as justificativas filosóficas, sociais, enfim, que nós podemos ter, são tentativas de criar roupas para dar conta do nosso pecado. E nós carecemos do derramamento do sangue precioso de Jesus. Somente Jesus pode colocar o homem, de fato, diante do seu Deus, diante do seu próximo e diante de si mesmo. Que Deus me faça consciente de que sou pecador e carente de Jesus. Que Deus te faça consciente da dependência do Senhor, porque você também é pecador. Você já fez a sua oração de confissão hoje? Confesse ao Senhor os seus pecados, suas mazelas. Confesse ao Senhor as palavras que não deveriam sair de sua boca, os pensamentos que não deveriam pairar na sua mente. Confesse ao Senhor e receba do Senhor perdão. 1 João capítulo 1, no verso 9 diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque a Tua palavra nos ilumina na certeza de que somos pecadores. A nossa vida chancela isso, confirma isso. Pensamentos, sentimentos, omissões,
ações, muitos equívocos. Mas nós carecemos da tua misericórdia, da tua graça e do teu perdão. Conscientiza-nos do nosso pecado e nos alenta com a certeza de que há uma nova vida em Cristo. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue derramado na cruz e pelo perdão que só o Senhor pode dar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.